tudo bem? Espero que muitíssimo bem. Muito prazer, sou a professora de História, Rosélia Carvalho. Chegando com a nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a história do Maranhão e em especial sobre a cidade de Caxias, Maranhão. Guerra da Balaiada, o que significa? Onde ocorreu? Não desgrudem da nossa aula de hoje. E vem, pessoal, que aqui na descrição desse vídeo tem um link com todos os vídeos de nossas aulas aqui no canal. E então, pessoal, vocês conhecem a história da Guerra da Balaiada? A revolta da Balaiada, ela ocorreu no período regencial, ou seja, quando o Brasil era governado por regentes, tanto do primeiro reinado de D. Pedro I, como do segundo reinado de D. Pedro II. A Balaiada também é chamada de Guerra dos Bem-te-virs, que ocorreu na província do Maranhão entre os anos, já no século XIX, entre os anos de 1838 a 1841. No Maranhão e Piauí ocorreu uma das maiores revoltas populares do período. Quais os motivos que levou à eclosão, ou seja, eclodir a revolta da Balaiada? Um dos primeiros tópicos foi a falta de autonomia política. Outro tópico de grande importância também foi a miséria. Outro tópico de grande importância também foi a escravidão, a violência policial, além das péssimas condições de vida dos maranhenses. Também houve um declínio, ou seja, houve a decadência na exportação do algodão, que o Maranhão já exportava para os Estados Unidos. Só que nesse período, o sul dos Estados Unidos também já estavam produzindo algodão. Então, não tinha como eles comprarem algodão, sendo que lá já tinha. Então, houve esse choque e houve essa decadência na exportação do algodão, que era um fator de grande importância na economia maranhense na época. Houve também a Lei dos Prefeitos. Como assim? A Lei dos Prefeitos diz respeito ao governador ou presidente da província, que ele indicava os prefeitos das cidades. Então, isso aconteceu uma revolta, houve uma insatisfação popular também. E que participou de fato dessa revolta da Balaiada? Como era uma revolta popular, então homens e mulheres pobres que participaram dessa revolta, camponeses também participaram, escravos, indígenas, vaqueiros. E outro também de grande importância foram os artesãos que participaram dessa revolta. E agora eu vou explicar por que leva o nome de Revolta da Balaiada. Também teve a participação também de quilombolas. Falando em artesãos, então Manuel Francisco dos Anjos Ferreira foi um dos principais líderes do movimento da Balaiada. Ele era conhecido como o Balaio. Então, como ele era artesão, ou seja, ele fabricava, ele produzia cestos de palha. Esses cestos eram feitos de palha, de coco, babaçu. Vou deixar umas imagens aqui na região do Maranhão, aqui tem bastante babaçu, então vou deixar aqui as imagens para que vocês possam compreender melhor. Então, o nome Revolta da Balaiada veio de balaio. Balaio ou balaios são cestos feitos de palha do coco babaçu. O balaio, como era conhecido, ele foi um dos principais representantes, um dos principais líderes do movimento da Revolta da Balaiada. E também do movimento foi o Cosme Bento das Chagas, chamado de Negro Cosme. E também a participação de um vaqueiro chamado Raimundo Gomes, que é o famoso Cara Preta. O início da Revolta da Balaiada foi lá em 1838, na Vila do Manga, conhecido que é Vila do Manga de Iguará. Atualmente, isso leva o nome de Nina Rodrigues. Atualmente é a cidade de Nina Rodrigues, onde Raimundo Gomes, o vaqueiro, o que ele fez nesse período, em 1838? Ele simplesmente invadiu a cadeia da província e libertou todos os presos que ali estavam. Então, as pessoas que participaram desse movimento, eles perceberam que através dessas lutas, desse movimento, seria um ponto crucial para eles se libertarem da opressão do governo regencial e, posteriormente, que foi o governo imperial.
Uma informação de grande importância também, pessoal, é que durante muito tempo os revoltosos, ou seja, os balaios, eles foram vistos de coreografia tradicional, eles foram vistos de modo inverso, ou seja, vocês estão percebendo pelo desenrolar dos fatos, o desenrolar dos acontecimentos, eram homens que estavam lutando, buscando a justiça, buscando melhores condições de vida para seu povo. Eram vistos como bandidos, sendo que esses que lutavam por melhores condições de vida, eles eram vistos de acordo com a historiografia oficial, eram vistos como bandidos. Já as pessoas que mandavam no local, que eles exploravam, esses eram vistos como heróis. Deve ter ouvido falar no nome Duque de Caxias, Barão de Caxias, Duque de Caxias, enfim. Ele teve alguns títulos. Quem era esse homem? Coronel Luiz Alves de Lima e Silva, que já havia participado de outras batalhas. Ele foi convocado pelo governo para acabar com a revolta da Balaiada no Maranhão. Ele veio com suas tropas, dividiu suas tropas e cada tropa ele destinou a uma província para acabar com as revoltas. E no caso teve uma tropa, juntamente ele liderou uma tropa que veio para Caxias, Maranhão, para sufocar, ou seja, acabar com os balaios. Acabou com os balaios, com os revoltosos. Ele ganhou o título de Barão de Caxias. No vídeo anterior eu explico de onde que surgiu o nome Caxias. O título de Barão de Caxias, posteriormente ele participou de um outro movimento que ele já recebeu o título de Duque de Caxias. As tropas, comandadas pelos revoltosos, eles deslocaram para alguns lugares. Dentre esses lugares que houve esse deslocamento, eles passaram por deslocamento de tropas e batalhas, envolveram grupos do poder central também, e os revoltosos passando por Alcântara, passou por Viana, passou por Rosário, Matões, Barra do Corda, Codó, São Luís, entre outros lugares, até que finalmente chegaram à Vila de Caxias. Caxias, a cidade mais importante do interior maranhense. Resistência por parte dos balaios, a revolta foi finalmente sufocada pelas tropas imperiais comandadas por futuro Duque de Caxias, futuro Barão de Caxias, no caso Luiz Alves de Lima e Silva. Outro tópico importante também, o que aconteceu logo após o término da revolta da Balaiada? O que aconteceu com as pessoas que participaram da revolta? Os líderes. O que aconteceu com os líderes? Seus líderes foram mortos, foram presos, mortos, expulsos. Por exemplo, um de seus líderes, o Negro Cosme, ele foi preso, levado para Itapecuru-Mirim, e lá ele foi enforcado. Então permanece na memória imaterial da Princesinha do Sertão. O quartel da Guerra da Balaiada, temos o Museu da Balaiada, temos também o busto de Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!